Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta, eu 100% recuperado. E seguinte, rapaziada, tem muita coisa pra gente falar. Vou falar sobre Ramon, vou falar sobre o Sibum, vamos falar aqui sobre o Stefan, Rafael Brandão e também vamos falar sobre Mike Summerfield, Kaique Pro, muita coisa boa e prometo que vai ser aqui bem rapidinho pra você se informar bem rápido. Vamos lá, ontem à noite o Ramondino postou essa pequena homenagem ao Sibum, né, que anunciou sua aposentadoria depois de vencer 6 títulos em seguida. Ele falou muito a respeito de como admira, como que o Sibum é um exemplo para ele. Até esse momento acredito que todos já devem ter visto, ou na minha página ou em outras, mas eu vou falar aqui sobre a resposta do Sibum ao comentário aqui do Ramon, ao post do Ramon. Ele diz assim, vou usar a tradução automática até para vocês acompanharem aqui, mas perdoem qualquer diferença, mas o contexto é o mesmo. Vamos lá. Caraca, isso significa muito. Estou sem palavras. Obrigado, Ramon. Você provavelmente me pressionou mais do que qualquer um durante meu tempo como campeão. Foi uma honra competir ao seu lado e sou grato pelas memórias dentro e fora do palco. Estou animado para ver o que o seu futuro reserva. Meus amigos. Então, para quem estávamos naquela discussão, né, quem foi o principal rival do Sibum, isso aqui não afirma 100% que foi o Ramon. Historicamente, acredito que esse espaço é do Brion, que já venceu, travou uma dura batalha com ele em 2019, 2020, mas isso aqui com certeza é muito interessante, porque mostra o quanto que o Ramon realmente chegou perto e o quanto que o Sibum fez, quanto que ele fez o Sibum apertar o passo, porque sabia que o Ramon poderia vir muito letal. Infelizmente nesse ano não foi o que aconteceu, a gente não viu ele chegando na sua melhor versão, fazendo a última batalha, mas sem dúvida é muito interessante, mostra quanto que o Sibum também confia no potencial do Ramon. Agora a gente deve ver provavelmente o Sibum como um papel ali mais de embaixador da Classic. Nós vamos ver ele inúmeras vezes entregando a premiação da Classic Physique no Mr. Olympia, podem anotar isso, é certeza, vão ter troféus com a cara dele pelas competições aí pelo mundo, mas é muito animador, né? Mostra que o Sibum reconhece ele como um grande oponente, mas gostaria da opinião de vocês. Acham que o Ramon foi o oponente mais duro que o Sibum enfrentou? A gente sabe que o Mike Summerfield foi o cara que ali nas papeletas conseguiu trazer ali uma certa dúvida nos juízes, mas vai ser muito interessante aí ver esse próximo ano em que vamos ter Mike Summerfield, que foi top 2 nesse ano, o Ramon querendo se reerguer, o Urs Kaletinski também, que é um cara que se provou que quando trabalha em silêncio consegue surpreender. Então é isso. Falando ainda sobre Mike Summerfield, o treinador Kaká fez essa comparação do físico do Mike e do Ramon no Mr. Olympia 2024. E aí o Mike Summerfield, que ele sempre participa bastante ali de postagens, sempre reposta e responde os comentários de forma sempre muito solícita aos brasileiros, ele respondeu aqui e eu vou trazer para vocês qual foi a resposta do Mike Summerfield para esse post do treinador Kaká, falando sobre o Ramon. Ele fala assim: e aí galera, Ramondino é um dos nossos melhores físicos do nosso planeta. Às vezes nem tudo é perfeito, mas ele é mas ele é perfeito do jeito que ele é e eu acredito que ele vai surpreender de novo. Estou torcendo por você, meu amigo. Ele é perfeito do jeito que é, né? Que fofinho, né? Mas é muito legal também ver essa amizade que existe na categoria. A gente sabe que a Classic é uma categoria que eles são bem unidos. Existe sim um nível de rivalidade muito forte em cima do palco, né? A gente sabe que um quer matar o outro em cima do palco, mas existe muito respeito, existe muita amizade. Então com certeza isso é uma categoria que inevitavelmente vai criar muitos fãs, mesmo sem aquelas rivalidades de um dando soco no outro, mas traz muito o espírito, né? Então
tá aí essa interação do Mike Summerfield mais uma vez com os brasileiros. A gente sabe que ele tem se mostrado aí muito amigável, sempre repostando. Ele recebeu diversas críticas duras a respeito dos brasileiros, falando sobre Mike Summerfield, enfim, e em nenhum momento ele atacou, em nenhum momento ele foi rude, só se defendeu ali, né, falando que não fez nada, tal. Vocês conhecem essa velha polêmica. Mas ele tem sido muito amigável, muito inteligente, porque ele sabe que se ele fosse rude com os brasileiros, ele ia receber emoji de dinossauro até onde ele não quer. Mas é muito legal, né, essa interação. Partindo para a próxima notícia, quero falar com vocês sobre Rafael Brandão, que ele falou que já está fazendo ajustes importantes para o próximo ano, e eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Tô fazendo cardio agora, porque eu fiquei treinando pouso e vácuo. Duas coisas que eu vou treinar todos os dias antes de fazer o cardio, para me trazer mais consciência corporal durante o campeonato. Tô analisando ainda todos os dias os vídeos e fotos, e eu vi que minha respiração estava muito ruim em cima do palco, controle abdominal, então eu tô treinando isso. Eu sei que eu tenho que fazer a operação no nariz, vou fazer no começo do ano que vem, mas eu preciso controlar um pouco mais isso pro próximo campeonato, então trabalhando em cima disso daí. E é isso, galera, vamos pra cima. A parada é você ver os erros, assumir os erros e trabalhar para consertar. Só assim que você consegue evoluir. Então esses foram os pontos que o Rafael Brandão apontou que ele vai e está buscando melhorar. Falou sobre consciência corporal, sobre a sua respiração, que estava um pouco descontrolada em cima do palco. Ele tem, se eu não me engano, é um desvio de septo, que ele precisa fazer operação. Como ele falou, ele vai fazer isso no início do próximo ano. Tem treinado o vácuo, o que é muito interessante para melhorar o controle dele respiratório, né, nas poses, conseguir segurar melhor as poses. Então, o vácuo também pode ser interessante para ele usar isso mais no palco. Ele tem um abdômen bem perfeitinho, Rafa, né? Então a gente sabe que ele não precisa ficar usando muito o vácuo, mas talvez seja uma arma interessante para ele adicionar aí no seu arsenal, além, né, de óbvio ser um bom exercício de respiração, controle corporal, além das poses, né, que é o que de fato vai dar a ele essa consciência corporal. Vamos falar agora sobre Kaique Pro, que mostrou o seu físico. Ele tá impressionante, muito grande. Mas antes eu queria mostrar essa cena aqui do Kaique fibrando o mamilo. Isso mesmo, olha isso aqui. Ele tá fibrando a parte baixa do peito. No primeiro momento eu achei que isso aqui poderia ser uma espécie de estria que tá estourada, algo nesse sentido, mas aparentemente isso aqui realmente são fibras, o que é impressionante. Esse vídeo aqui lá do canal do Kaique, o carinha depois apareceu ali, também ficou impressionado com isso, mas vamos lá pro físico dele, né? Mas eu queria deixar esse adentro. Vamos lá, físico do Kaique, e ó, físico muito impressionante. Isso aqui é algo que eu venho falando. O Kaique tem o potencial de ter um dos melhores, talvez o melhor braço da Classic, por conta do seu bíceps, que consegue se projetar bastante para cima. Ele tem uma boa divisão, tem um tríceps muito potente, um braquial que separa bastante, né, que a gente não tá vendo, mas eu acredito que ele tem plenas capacidades de ter ali o melhor braço da Classic Physique. Pode parecer antecipado, porque ele ainda nem estreou, mas eu contenho os meus comentários sobre o futuro do Kaique nesse ponto, né? Nesse ponto aqui eu deixo eu ser contagiado pela empolgação. Mas vamos lá, as pernas são muito boas, tem ótima divisão. A gente sabe que ele vai precisar de um pouco mais de volume. Na categoria, inclusive no topo da categoria, existem alguns atletas que não têm pernas tão grandes, mas para o Kaique um dia pensar em brigar ali pelo topo, tá brigando para vencer grandes shows profissionais, ele vai precisar de um pouquinho mais de volume. Mas para uma estreia ele já deve começar muito competitivo, tá bom? Vamos continuar aqui. Ele mostrou várias poses, o que tem mostrado que ele tem treinado muito essas poses, o que é muito bom para ele. Vou mostrar aqui também uma pose bem diferenciada que ele fez, ó, o peito lateral, que eu repito, vai ser as poses laterais, prometem ser as melhores poses dele na sua estreia, por conta do seu posterior que já está bem desenvolvido. Acredito que está bem compatível com o nível da categoria. As pernas, os quadríceps precisam de um pouquinho mais nas poses de frente, mas de lado eu acho que ele vai ficar
muito bom e ele deve explorar muito essas poses de lado. Vamos continuar aqui, peito lateral, peito muito espesso. Esse peitoral aqui, se o Menegatti tivesse esse peitoral, esse ano ele teria sido top 5 do Mr. Olympia, porque realmente é um peitoral muito sinistro, cara, muito espesso, fibra muito. A gente sabe que quando o Kaique seca realmente para competir, ele costuma diminuir, mas por esse volume que ele está apresentando aqui e esse nível de maturidade, acredito que ele deve conseguir manter bastante massa muscular. Vamos continuar aqui, ele vai mostrar várias poses ainda. Ó, o posterior dele marcando bastante. Uma coisa que me chamou a atenção é que nesse vídeo, no início dele, o Luiz Salles, que tá ajudando ele nos treinos aqui no Brasil, falou que o Kaique realmente tá em off-season. Então, cara, é impressionante, porque eu falei alguns vídeos atrás que não fazia sentido essa condição ser de um off, né? Ele já tinha falado uma outra oportunidade que tinha começado a preparação. Agora o Luiz fala que isso aqui é o físico dele em off-season, então realmente fica aquela confusão, porque o Luiz falou isso, mas não saiu da boca do Kaique, ele não desmentiu, ele também não concordou, então tá nessa dúvida, mas né, realmente é um físico muito impressionante. Acredito que ele tá ali num meio termo, ali só calorias de manutenção, não sei se ele tá realmente num off-season, mas pelo que o Luiz Salles falou, que é bem próximo dele, ele estaria num off-season, o que é insano alguém tá nessa condição, porque ele poderia muito bem em 3, 4 semanas estar competindo no condicionamento que ele tá. Inclusive eu vi algumas pessoas falando sobre a possibilidade dele competir no Fitpira, e ele falou sobre isso nesse vídeo com o Pacho, e ele rebateu falando que não vai ser o Fitpira, que ele até poderia por conta do condicionamento que ele está nesse momento, mas ele deve aí revelar a competição dele aí só no início do próximo ano, então grandes chances da gente não ver ele competindo aí esse ano, né? Um ponto que eu tô tendo atenção quanto ao físico do Kaique é o latíssimo dele, que não sai tanto de baixo quanto outros atletas, então isso pode ser uma questão. A gente vê que ele tem aqui os paravertebrais bem fortes, né? Você vai ver que até de lado dá para ver, mas isso pode ser uma questão, porque se a dorsal dele surge muito aqui de cima, pode ser uma questão aí que pode dificultar aí o futuro dele, né? Mas vamos torcer para que com o condicionamento, com aqui a lombar bem desenvolvida, às vezes ele consegue compensar bastante. E aquilo, né? A gente não viu ela ainda, ele sem camisa, de fato, né? Isso aqui é só uma pré-impressão pelo que tem marcado na camiseta, né? Então vamos com calma também, torcedor, mas também vamos controlar as expectativas, porque tem sim pontos de atenção. Continuando aqui, posteriores bem marcados, bem detalhado, ó, o tríceps dele fibrando no back double biceps, ó, o tríceps, ó, a lombar dele marcando, né, os paravertebrais marcando aqui de lado, cara. Então realmente físico muito bom. Vocês veem, ó, de lado, pose, pernas muito potentes, ó, o peitoral dele, a caixa gigante, ombro fibrando muito. Aqui os quadríceps estão bons. É aquilo que eu falei, para melhorar um pouquinho mais de volume, mas está muito interessante. E aqui, para finalizar, falando sobre o Kaique, eu queria mostrar para vocês ele treinando essa pose aqui, que é uma pose diferente, ó, a lateral de perna dele bem fibrada, bastante dividido. E ele tá treinando essa pose, que é muito interessante, é uma pose que são em 3 tempos, que ele faz aqui, depois ele estica e depois ele arma um bíceps. E cara, isso mostra uma coisa, duas coisas. Primeiro, ele tá treinando poses, o que é muito legal, é notável que ele tem treinado e se empenhado em treinar poses, porque essa aqui não é uma pose em que alguém que treina pouco geralmente fica testando. Tá? Isso aqui não é você aí na sua casa que faz um duplo bíceps, faz uma expansão de frente. Provavelmente quando você tá ali brincando ali, você que não é atleta, só faz de brincadeira, provavelmente você não faz esse tipo de pose. Então isso aqui não é pose de alguém que está brincando de ser Classic Physique, é alguém que realmente está empenhado em fazer uma excelente apresentação. Então
Isso é muito bom pro Kaique, ele pode ter isso como um ponto forte na sua categoria, que são as poses. A gente sabe que a Classic Physique é uma categoria em que os bons posadores, eles são sempre elevados a patamares altos, então ele tem sido inteligente em investir nessas poses, né? Olha o tamanho do braço do Kaique. E realmente é muita qualidade, é um físico muito denso. Eu acho importante o pessoal manter as expectativas, tá bom? Lembrar que ele vai fazer a sua estreia. A gente tá vendo apenas coisas que são vídeo, apenas redes sociais. Então vamos com calma, beleza? Até para depois ninguém se frustrar se de repente ele não tem um resultado tão expressivo. Igual esse cara aqui, Stefani Matala, que é o próximo assunto, que quando ele fez a sua estreia e ficou em top 2, o pessoal já estava chamando ele de impostor, que não é tudo aquilo, e acabou, depois ele venceu, depois conquistou a sua vaga, mas ele passou por isso, não por conta dele, mas porque as expectativas que as pessoas criaram foi muito grande. Agora vamos falar sobre o Stefani. Olha o tamanho que o Mamute tá. Ele anunciou antes do Mr. Olympia que estaria migrando para Open, né? Eu não falei sobre isso aqui, mas antes dele anunciar isso, eu já estava falando que isso ia acontecer, eu já tinha observado isso, que ele sabia que não ia conseguir bater o peso lá no Mr. Olympia, então ele sabia que a régua lá ia ser mais complicada, né? Então ele anunciou que migraria para Open, tá se preparando para isso, finalmente. Era algo que a gente queria muito ver. E olha o tamanho do cara. Óbvio que isso aqui são braços. Provavelmente ele treinou braço nesse dia, né? Não tem como ele acordar desse jeito. Mas dá pra ver o potencial que ele tem, né? Vamos aqui, ó, ele mostrou as pernas, são pernas muito arredondadas. O fator wall do Stefani é o arredondamento. Ele tem músculos muito arredondados, braços, pernas, né? É muito interessante esse físico dele. Realmente, alguns formatos musculares lembra muito o Ramon, não é à toa que ele foi chamado de Dino francês, mas agora ele está tomando o seu próprio caminho, né? Então, muito interessante o Stefani aí na sua jornada pela Open, né? Ele é preparado pelo Patrick Tour, ó, most muscular, muito grande, provavelmente treinou braços nesse dia, vai fazer um peito lateral, ó. Tá numa boa qualidade, peito cheio, ombro grande. E é aquilo, um cara muito interessante pra gente ficar de olho. Vamos ver se ele vai corresponder às expectativas na Open. A gente também precisa lembrar que ele ainda vai fazer sua estreia, então precisa ter paciência. Eu não sei exatamente a idade do Stefani, mas aparenta ser um cara jovem, então com certeza ele vai ter um caminho aí bem duradouro. Mas é isso, pessoal, foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado. Trouxe aqui as notícias que eu julgo as mais importantes para vocês ficarem de olho, e vejo vocês na próxima. Deixe um like, um comentário, se inscreva se você não for inscrito, e vejo vocês na próxima. Valeu!